Ele achava que o dinheiro podia comprar qualquer coração. Mas a mãe solteira mostrou que amor não se negocia. Ferido de orgulho, o milionário viu sua vida ruir. E só então entendeu que coragem é aprender a amar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Durante toda a vida, Ricardo Monteiro havia acreditado que o mundo lhe devia reverência. Filho único de um dos maiores empresários do setor imobiliário de São Paulo, cresceu em meio ao luxo e à exclusividade. Desde os tempos de escola particular, onde seu sobrenome abria portas e perdoava deslizes, até a presidência da construtora Monteiro em Associados, que assumiu aos 30 anos, sem precisar provar competência além do DNA que carregava. Naquela manhã de março, enquanto o motorista particular conduzia a Mercedes blindada pelas ruas congestionadas da Avenida Faria Lima, Ricardo ajustava a gravata italiana diante do pequeno espelho. O reflexo lhe devolvia a imagem de um homem de 42 anos. Cabelos escuros, estrategicamente penteados para disfarçar o início da calvície, rosto anguloso e olhos que raramente se suavizavam. Havia algo de predatório naquele olhar, embora ele próprio chamasse de determinação empresarial. O celular tocou. Era Augusto, seu assistente pessoal, confirmando os detalhes da reunião com o escritório Dantas Advocacia, que representaria a construtora no processo de aquisição de um terreno disputado na zona sul da cidade. Doutor Ricardo, a reunião está confirmada para as 10 horas. O pessoal do jurídico já enviou todos os documentos e, segundo eles, é praticamente certo que vamos conseguir o terreno. A oposição não tem chance. Ricardo sorriu de leve. Adorava ouvir sobre vitórias antecipadas. Perfeito. Estarei lá em 15 minutos. Avise que quero um expresso descafeinado na minha mesa quando chegar. Desligou sem esperar resposta. Era assim que funcionavam as coisas em seu mundo. Pedidos eram ordens, desejos eram necessidades, e recusas simplesmente não existiam. O motorista estacionou em frente ao imponente edifício que abrigava, além da construtora, o escritório de advocacia contratado. Ricardo atravessou o saguão sem cumprimentar os funcionários, que se curvavam levemente à sua passagem. No elevador exclusivo, ajeitou o Rolex no pulso, um presente de si mesmo pelo último negócio fechado, e ensaiou mentalmente as frases de efeito que usaria na reunião. Quando as portas se abriram no 20º andar, Augusto já o aguardava, tablet em mãos, com um sorriso nervoso que Ricardo conhecia bem. Houve uma alteração na reunião, doutor. A doutora Claudete teve uma emergência familiar e não poderá nos atender hoje, mas ela enviou a doutora Helena Lima para substituí-la. Ricardo franziu o senho. Não gostava de mudanças de última hora, especialmente quando já havia estabelecido uma relação de confiança com Claudete Dantas, sócia majoritária do escritório e advogada experiente, que sempre fazia suas vontades aparecerem como legalmente viáveis. Quem é essa Helena? Nunca ouvi falar. Augusto engoliu em seco. É uma nova sócia do escritório, especialista em direito urbanístico e ambiental. Tem mestrado pela USP e, segundo a doutora Claudete, é a pessoa mais indicada para o caso. Ricardo revirou os olhos. Odiava ter que impressionar gente nova, explicar detalhes que Claudete já conhecia. E, principalmente, corria o risco de uma advogada inexperiente não entender os atalhos que costumava tomar. Que seja. Vamos acabar logo com isso. A sala de reuniões estava impecavelmente organizada. Uma mesa oval de madeira escura dominava o ambiente, rodeada por cadeiras de couro preto. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Na mesa, pastas organizadas, jarras de água e o café que Ricardo havia solicitado. Ele se sentou na cabeceira, como de costume, e retirou o paletó. Augusto posicionou-se à sua direita, com o material preparado. Os outros 3 membros da equipe jurídica interna já estavam presentes, com expressões ansiosas que Ricardo ignorou solenemente. Às 10 horas em ponto, a porta se abriu. Helena Lima não era o que Ricardo esperava. Talvez tivesse imaginado uma jovem recém-formada tentando impressionar, ou uma profissional mais velha e tradicional. Ao invés disso, viu uma mulher de aproximadamente 35 anos,
cabelos cacheados presos em um coque discreto, pele morena e olhos castanho escuros que pareciam avaliar o ambiente com precisão clínica. Vestia um terninho azul marinho perfeitamente alinhado, sem adornos além de um relógio simples e brincos pequenos. O que mais surpreendeu Ricardo, no entanto, foi a ausência do sorriso servil que normalmente recebia. Helena simplesmente entrou, colocou sua pasta sobre a mesa e apresentou-se com uma voz firme, sem qualquer sinal de intimidação. Bom dia, sou Helena Lima, nova sócia do Dantas Advocacia. Claudete pediu desculpas pelo imprevisto e me colocou a par de todos os detalhes do caso. Nenhum doutor Ricardo, nenhum comentário sobre a reputação da construtora, nenhuma tentativa de quebrar o gelo com elogios disfarçados. Ricardo sentiu um leve desconforto, mas ignorou. Provavelmente ela tentaria impressioná-lo durante a reunião. Vamos direto ao ponto, então, ele disse, gesticulando para que Augusto distribuísse as pastas. Temos um prazo apertado para finalizar essa aquisição. O terreno da Avenida Santo Amaro é perfeito para nosso novo empreendimento de luxo. E já temos investidores interessados. Precisamos que vocês acelerem qualquer obstáculo legal. Helena abriu sua pasta e folheou alguns documentos antes de responder. Analisei o caso com cuidado. Há alguns pontos que precisamos esclarecer antes de prosseguir. Ricardo acenou displicentemente. Sim, questões burocráticas. Podemos resolver tudo isso depois. O importante é garantir o terreno antes da concorrência. O restante são detalhes. Foi então que aconteceu. Helena fechou a pasta lentamente e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Sem hostilidade, mas com uma firmeza que ele raramente encontrava. Não são apenas detalhes. Senhor Monteiro, existem pendências sérias que impedem o prosseguimento dessa aquisição nos termos que a construtora deseja. O silêncio tomou conta da sala. Os advogados internos se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Augusto fingiu fazer anotações para evitar o olhar de Ricardo, que se inclinou levemente para a frente, como se não tivesse ouvido corretamente. Como assim pendências sérias? Claudete não mencionou nada disso. Helena manteve a postura. O terreno em questão possui uma área de preservação ambiental não catalogada anteriormente. Encontrei isso durante minha análise preliminar. Além disso, há um processo de tombamento parcial em andamento para algumas estruturas existentes no local. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Isso é absurdo. Já fizemos todas as avaliações necessárias. Esse terreno está limpo. As avaliações foram feitas antes da atualização do Código Florestal Municipal do ano passado. E o processo de tombamento foi iniciado há apenas 3 meses. Os outros advogados presentes agora olhavam fixamente para suas anotações, evitando o olhar furioso de Ricardo. Augusto pigarreou tentando amenizar a situação. Talvez possamos encontrar uma solução alternativa para essas questões. A insinuação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Helena não demonstrou reação, mas seu olhar se tornou ainda mais firme. Se o senhor está sugerindo contornar a legislação ambiental ou interferir em um processo de tombamento legítimo, temo que o Dantas Advocacia não poderá representá-los nesse caso específico. Ricardo deixou escapar uma risada incrédula. Você não pode estar falando sério. Sabe quem eu sou? Sabe quanto a Monteiro e Associados paga anualmente ao seu escritório? Helena recolheu seus documentos com calma metódica. Sei exatamente quem o senhor é, senhor Monteiro. E também sei que o Dantas Advocacia tem uma reputação a zelar. Claudete confiou este caso a mim, justamente porque sabia que eu não comprometeria nossos princípios éticos, independentemente do cliente. Ela se levantou, ajustando o blazer com dignidade. Posso apresentar alternativas legais para o caso, incluindo uma negociação com a prefeitura para a construção parcial ou aquisição de outro terreno similar. Estou à disposição quando quiser discutir essas opções. Ricardo permaneceu sentado, paralisado pela raiva e pela surpresa. Em 4 décadas de vida, nunca havia sido contrariado tão diretamente. Helena estendeu um cartão sobre a mesa. Meu contato direto, caso decida prosseguir dentro da legalidade. Tenham um bom dia. E saiu fechando suavemente a porta atrás de si, deixando um silêncio tão denso que parecia dificultar a respiração. Augusto foi o primeiro a tentar quebrar a tensão. Doutor Ricardo,
Podemos acionar a Claudete imediatamente e solicitar a substituição dessa advogada. Ou mudar para outro escritório que... Silêncio. Ricardo bateu na mesa com força suficiente para fazer os copos de água tremerem. Saiam todos. Quero ficar sozinho. Quando a sala esvaziou, ele pegou o cartão deixado por Helena e o examinou. Simples, elegante, sem ostentação. Helena Lima, advogada especialista em direito ambiental e urbanístico. Abaixo apenas um número de telefone celular e um e-mail profissional. Algo naquela mulher o incomodava profundamente. Não era apenas a recusa. Era a maneira como ela o havia olhado. Sem medo, sem admiração, sem aquela deferência a que estava acostumado. Como se ele fosse apenas mais um cliente e não Ricardo Monteiro. Guardou o cartão no bolso do paletó, quase sem perceber o que fazia. Ainda tentando processar o que havia acontecido, ligou para sua secretária. Marina, cancele meus compromissos do dia. Não estou me sentindo bem. Não era uma mentira completa. Sentia-se estranho, como se algo tivesse se deslocado dentro dele. Um incômodo que não conseguia nomear. No caminho de volta para sua cobertura na Vila Nova Conceição, Ricardo permaneceu em silêncio, observando a cidade pela janela do carro. São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, indiferente ao abalo que ele acabara de sofrer. As pessoas nas calçadas, o trânsito caótico, a poluição que encobria o céu, tudo parecia igual, enquanto dentro dele algo havia mudado. Ao chegar em casa, dispensou a governanta e foi direto para o bar. Serviu-se de um uísque caro, um single malt de 18 anos, que guardava para ocasiões especiais. Não era uma comemoração, obviamente, mas sentia que precisava do álcool para processar o que havia acontecido. Sentou-se na varanda, contemplando a vista privilegiada dos jardins. O celular não parava de tocar. Augusto provavelmente tentando descobrir como proceder. Ricardo silenciou o aparelho e concentrou-se na bebida âmbar que girava em seu copo. Quem ela pensa que é? Murmurou para si mesmo. A pergunta, no entanto, ecoou de volta de forma inesperada. Quem você pensa que é? Ricardo não estava habituado à introspecção. Vivia em um mundo de ação, de conquistas externas, de aquisições e negociações. Nunca precisara questionar seu valor ou sua posição. Eles eram dados como certos, como parte da herança Monteiro. Terminou o uísque e serviu-se de outro. Enquanto a noite caía sobre a cidade, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não conseguia aceitar aquele não. Era contra tudo o que conhecia, tudo o que era. Precisava converter aquela negativa em algo que pudesse entender. Uma aprovação, uma rendição. Pegou o celular e buscou Helena Lima nas redes sociais. Encontrou um perfil profissional no LinkedIn, discreto e formal como ela. Mestrado em Direito Ambiental, especialização nos Estados Unidos, artigos publicados em revistas jurídicas renomadas. Nenhuma foto pessoal, apenas a profissional, com o mesmo olhar determinado que o havia desafiado naquela manhã. Continuou pesquisando e encontrou menções a ela em alguns eventos legais. Uma palestra sobre sustentabilidade em construções urbanas. Um debate sobre a nova legislação ambiental municipal. Nada muito revelador. Foi em um artigo de jornal local, no entanto, que encontrou algo mais pessoal. Helena havia recebido um prêmio de advocacia pro bono por defender moradores de uma comunidade ameaçada por um projeto imobiliário. Na foto, ela sorria discretamente, segurando um certificado. Ao seu lado, uma menina de aproximadamente 8 anos, com os mesmos cachos e o mesmo olhar determinado. Segurava sua mão. A legenda identificava a advogada Helena Lima e sua filha Luísa durante a cerimônia de premiação. Ricardo sentiu algo estranho ao ver aquela imagem. Helena não era apenas a advogada intransigente da sala de reuniões. Era também mãe. Tinha uma vida além daquele encontro que o havia perturbado tanto. Por alguma razão, isso o incomodou ainda mais, como se humanizá-la tornasse sua recusa mais significativa. Deixou o celular de lado e serviu-se de mais uma dose. O álcool já começava a nublar seus pensamentos, mas não conseguia afastar a imagem daqueles olhos firmes, dizendo não. No dia seguinte, acordou com uma leve ressaca e um propósito renovado. Vestiu seu melhor terno italiano, escolheu a gravata mais cara e dirigiu-se ao escritório mais cedo que o habitual.
Chamou Augusto à sua sala imediatamente. Quero que envie um arranjo de orquídeas para a doutora Helena Lima, as mais raras que encontrar, junto com um convite para jantar no DOM na sexta-feira. Reserve a melhor mesa. Augusto pareceu confuso, mas sabia que não devia questionar. Sim, senhor. Alguma mensagem específica no cartão? Ricardo pensou por um momento. Escreva. Gostaria de discutir alternativas para nosso projeto. Ricardo Monteiro. Estava confiante que o gesto elegante, combinado com a exclusividade do restaurante, um dos mais caros e prestigiados da cidade, com meses de lista de espera, seria suficiente para impressioná-la. Afinal, sempre funcionava. 3 horas depois, Augusto retornou com uma expressão preocupada. Doutor Ricardo, a doutora Helena agradeceu as flores, mas declinou o convite para jantar. Ela sugeriu uma reunião aqui no escritório, com a presença da equipe jurídica, na segunda-feira. Ricardo sentiu o rosto esquentar novamente. Era o segundo não em menos de 24 horas. Um recorde negativo em sua vida. Ela disse mais alguma coisa? Augusto hesitou. Bem, ela mencionou que prefere manter a relação estritamente profissional e que não costuma misturar trabalho com compromissos sociais. A humilhação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Não estava acostumado a ser rejeitado, em qualquer contexto. Mulheres normalmente respondiam positivamente aos seus convites, especialmente quando vinham acompanhados de presentes caros e acesso a lugares exclusivos. Cancele a reunião de segunda. Diga que estou reavaliando a parceria com o Dantas Advocacia. Era infantil, sabia disso, mas não conseguiu evitar. O orgulho ferido falava mais alto que a razão. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo tentou voltar à sua rotina habitual. Reuniões, almoços de negócios, academia com seu personal trainer, jantares com amigos igualmente ricos e influentes. Mas algo havia mudado. Durante conversas superficiais sobre aquisições milionárias e viagens de iate, pegava-se pensando na advogada que havia ousado dizer não, no olhar que o havia enxergado além da fachada do Dr. Ricardo Monteiro. Em uma sexta-feira, após um almoço particularmente tedioso com investidores estrangeiros, Ricardo dispensou o motorista e decidiu caminhar algumas quadras. Era algo que raramente fazia. São Paulo, para ele, era um lugar para ser atravessado dentro de carros blindados, não experimentado a pé. Mas sentia uma inquietação que o movimento parecia ajudar a dissipar. Foi então que a viu. Helena Lima caminhava na calçada oposta, saindo de uma livraria. Vestia calças jeans, uma blusa simples e sapatilhas, tão diferente da advogada formal da sala de reuniões. Ao seu lado, a menina da foto, Luísa, falava animadamente, gesticulando com as mãos pequenas enquanto segurava um livro recém-comprado. Ricardo parou, observando a cena. Havia algo de genuíno na interação entre mãe e filha que o fascinava. Helena sorria de um jeito que ele não havia visto antes. Um sorriso sem reservas, cheio de uma alegria que parecia iluminar seu rosto de dentro para fora. Sem pensar muito, atravessou a rua na direção delas. Não tinha um plano. Apenas um impulso que não conseguia explicar. Quando se aproximou o suficiente, pigarreou levemente. Doutora Lima, que coincidência. Helena virou-se e o sorriso imediatamente deu lugar a uma expressão neutra, profissional. Seus olhos registraram surpresa por um instante. Depois cautela. Senhor Monteiro, não esperava encontrá-lo por aqui. Luísa olhou curiosamente para o homem alto de terno caro que abordara sua mãe. Eu estava caminhando, Ricardo explicou, sentindo-se repentinamente tolo. Obviamente estava caminhando. Que outra coisa estaria fazendo na calçada? Um silêncio desconfortável se estabeleceu. Ricardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Todos os seus scripts mentais, todas as frases de efeito que costumava usar, pareciam inadequados diante daquela mulher que o olhava com serena expectativa. Foi Luísa quem quebrou o gelo. Mamãe, quem é ele? Helena hesitou por um momento. Este é o Sr. Ricardo Monteiro, um cliente do escritório. Ricardo estendeu a mão para a menina, num gesto formal que logo percebeu ser estranho para uma criança. Prazer em conhecê-la. Luísa. A menina apertou sua mão com a solenidade cômica que só crianças conseguem demonstrar. O senhor é o homem das flores. Mamãe levou as orquídeas para casa,
porque eram muito bonitas para ficarem no escritório. Elas estão na nossa mesa de jantar agora. Helena pareceu ligeiramente constrangida. Luísa. Ricardo sentiu uma satisfação inesperada com aquela informação. Então ela havia levado as flores para casa. Não as descartara ou deixara na recepção do escritório. Era um pequeno detalhe, mas de alguma forma parecia importante. Fico feliz que tenha gostado delas, ele disse, dirigindo-se a Helena com um sorriso que, para sua própria surpresa, era genuíno, não calculado. Helena ajustou a alça da bolsa no ombro. Um gesto que Ricardo interpretou como desconforto. Foi um presente muito bonito, mas, como eu disse, prefiro manter nossas interações no âmbito profissional. Claro, compreendo perfeitamente. Ricardo assentiu, e então, sem planejar, acrescentou. Na verdade, eu gostaria de me desculpar pela minha reação na reunião e depois. Foi inadequada. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las, e o mais surpreendente é que eram verdadeiras. Não era uma tática, não era uma tentativa de manipulação. Pela primeira vez em muito tempo, estava sendo sincero. Helena o estudou por um momento, como se tentasse determinar a autenticidade daquelas palavras. Apreciamos as desculpas, não é, Luísa? A menina, que parecia mais interessada no livro que carregava, assentiu distraidamente. Se quiser, continuou Ricardo, podemos remarcar a reunião para discutir as alternativas legais que você mencionou. Helena pareceu considerar a proposta. Segunda-feira, às 10 horas, no escritório, com a equipe jurídica presente. Não era um convite para jantar, não era um sorriso caloroso, não era uma rendição, mas era um começo. Ricardo assentiu. Estarei lá. Despediram-se com formalidade, e Ricardo observou enquanto mãe e filha seguiam seu caminho de mãos dadas, retomando a conversa animada que sua chegada havia interrompido. Algo havia mudado dentro dele. O não que o incomodara tanto agora parecia menos uma afronta e mais um despertar, como se pela primeira vez em décadas alguém o tivesse realmente visto. Não o nome, não a fortuna, não o poder, mas o homem além de tudo isso. E o mais estranho é que esse homem, esse Ricardo Monteiro, além dos títulos e posses, era um completo desconhecido para ele mesmo. Ricardo chegou ao escritório na segunda-feira, 20 minutos antes do horário marcado. Havia algo diferente em sua postura. Não a arrogância calculada de sempre, mas uma inquietação genuína que nem ele mesmo compreendia completamente. Pediu a Augusto que preparasse um relatório detalhado sobre todas as alternativas legais para o projeto do terreno na Avenida Santo Amaro, sem atalhos ou manobras duvidosas. Quero todas as opções dentro da legalidade, ele enfatizou, observando a expressão de surpresa no rosto do assistente. E nada de presentes ou agrados para ninguém do escritório Dantas. Isso é estritamente profissional. A sala de reuniões estava organizada como na vez anterior, mas Ricardo escolheu sentar-se ao lado, não na cabeceira. Um pequeno gesto, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas que representava uma mudança sísmica em seu comportamento habitual. Quando Helena chegou, acompanhada por 2 outros advogados do escritório, notou imediatamente a diferença. Seus olhos registraram o novo posicionamento de Ricardo, mas seu rosto permaneceu profissional, sem demonstrar surpresa. Bom dia, Senhor Monteiro. Vejo que está pronto para discutirmos alternativas viáveis para o projeto. A reunião transcorreu de maneira surpreendentemente produtiva. Helena apresentou 3 possibilidades legais. Um redesenho do projeto para preservar a área ambiental. A aquisição de um terreno compensatório em outra região para compensar o impacto ambiental. Ou uma parceria com a prefeitura para transformar parte do terreno em um parque público em troca de benefícios fiscais. Ricardo escutou atentamente, fazendo anotações ocasionais, interrompendo apenas para perguntas relevantes. Não houve ameaças veladas, nem tentativas de impressionar, nem menções ao poder da construtora Monteiro. Era como se um outro homem estivesse sentado naquela cadeira. Ao final da reunião, quando todos começavam a recolher seus materiais, Ricardo dirigiu-se diretamente a Helena. Doutora Lima, agradeço pelas alternativas apresentadas. Gostaria de convidá-la para uma visita ao terreno em questão. Acredito que seria útil para ambos vermos in loco as possibilidades do projeto.
Helena hesitou brevemente. Isso seria produtivo, sim. Posso verificar minha agenda e informar uma data viável. Perfeito. Meu assistente ficará à disposição para coordenar. Antes que saíssem da sala, Helena o surpreendeu. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta sincera? Ricardo assentiu, curioso. O que mudou desde nossa primeira reunião? O senhor parece diferente. A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia plenamente? Como colocar em palavras aquela inquietação que o consumia desde que ouvira o primeiro não de sua vida adulta? Digamos que estou tentando enxergar além do óbvio, respondeu finalmente. Às vezes, um obstáculo é apenas um convite para encontrar um caminho melhor. Helena o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um código complexo. Interessante. Espero que esse novo caminho seja mais sustentável. A escolha da palavra não passou despercebida por Ricardo. Sustentável. Não apenas no sentido ambiental, mas em um sentido mais amplo. Sustentável para todos os envolvidos, para a cidade e para o futuro. 3 dias depois, Ricardo dirigia seu próprio carro, algo que raramente fazia, em direção ao terreno na Avenida Santo Amaro. Havia dispensado o motorista, o assistente e todo o aparato que normalmente o acompanhava. No banco do passageiro, uma pasta com os documentos do projeto e as alternativas propostas por Helena. Estacionou em frente ao portão enferrujado que delimitava a propriedade. O terreno de quase 20.000 metros quadrados era uma mistura curiosa. Parte dele abrigava antigas instalações de uma fábrica desativada dos anos 50. Com a arquitetura industrial que tinha, de fato, algum valor histórico. Outra parte havia sido tomada pela natureza ao longo das décadas de abandono. Árvores nativas haviam crescido, formando um pequeno bosque, que, aos olhos treinados de Helena, constituía uma área de preservação. Olhou para o relógio. Ela estava atrasada. Estranho, considerando a pontualidade que demonstrara nas reuniões anteriores. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ricardo Monteiro. Senhor Monteiro, aqui é Helena Lima. Peço desculpas, mas terei que remarcar nossa visita. Estou no hospital com minha filha. Algo na voz dela, uma tensão controlada, uma preocupação que tentava esconder, fez Ricardo esquecer completamente o terreno e o projeto. O que aconteceu? Ela está bem. Um breve silêncio do outro lado. Luísa teve uma crise de asma severa na escola. Está estabilizada agora, mas precisará ficar em observação. Em qual hospital vocês estão? No São Luís, Unidade Itaim. Mas não precisa se preocupar, podemos reagendar para a próxima. Estou a caminho. Ricardo desligou antes que ela pudesse protestar. Não parou para analisar por que estava fazendo aquilo. Não era uma estratégia. Não era um movimento calculado para impressionar. Era algo mais visceral, mais humano. O Hospital São Luís era um dos mais caros e bem equipados da cidade. Um detalhe que não passou despercebido por Ricardo. Helena provavelmente tinha um bom plano de saúde pelo escritório. Na recepção, informou que estava procurando por Luísa Lima, filha de Helena Lima. O senhor é parente? Perguntou a atendente, consultando o sistema. Amigo da família, ele respondeu, percebendo o quão estranho aquilo soava. Não eram amigos. Mal se conheciam, na verdade. Ela está no quarto 312, mas apenas familiares podem entrar. Ricardo pensou rapidamente. Poderia avisar que Ricardo Monteiro está aqui? Para qualquer coisa que precisem. Alguns minutos depois, Helena apareceu no saguão. Parecia exausta, com olheiras visíveis e o cabelo preso displicentemente. Vestia roupas simples, calça jeans e uma blusa azul, tão diferentes dos terninhos impecáveis que usava no trabalho. Sr. Monteiro não precisava ter vindo. De verdade, como ela está? Ele perguntou, ignorando o comentário. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto automático. Melhor agora. A crise foi forte, mas conseguiram controlá-la. Ela tem asma desde pequena, mas fazia tempo que não tinha um episódio tão severo. Ricardo notou que ela segurava um copo de café pela metade, provavelmente frio. Já almoçou? Perguntou. Helena pareceu confusa com a pergunta. Não tive tempo. Vim direto da escola para cá. Vou pedir algo para você comer. Não adianta ficar doente também. Antes que ela pudesse protestar, Ricardo caminhou até a lanchonete do hospital e retornou com um sanduíche natural,
uma salada de frutas e um café fresco. Entregou a ela sem cerimônia. Obrigada, mas não precisava se incomodar, ela disse, aceitando a comida com hesitação. Não é incômodo. E por favor me chame de Ricardo. Sr. Monteiro me faz sentir como meu pai. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Helena. Tudo bem, Ricardo, e obrigada. Eles se sentaram em uma das mesas da lanchonete enquanto ela comia. O silêncio entre eles não era exatamente confortável, mas também não era tenso como nas reuniões anteriores. Luísa mencionou que é só você e ela, Ricardo comentou, tentando iniciar uma conversa. Helena mastigou lentamente antes de responder. Sim, o pai dela nunca fez parte da equação. Estávamos juntos na faculdade. Mas quando engravidei, ele deixou claro que não queria compromisso. Foi a melhor decisão, na verdade. Somos felizes assim. Havia uma força tranquila na maneira como ela falava, sem ressentimento ou amargura. Apenas constatação, né? Deve ser difícil. Equilibrar carreira e maternidade sozinha. Helena o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade da observação. É desafiador, mas também é gratificante. Luísa me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias, e isso reflete em tudo que faço, inclusive profissionalmente. Ricardo sentiu um aperto estranho no peito. Nunca havia pensado em filhos. Nunca havia considerado seriamente uma família. Seu mundo era de aquisições, não de conexões, de conquistas, não de compromissos. Posso perguntar por que veio até aqui hoje? Helena quebrou seus pensamentos. Ricardo hesitou. Era uma boa pergunta. Por que havia corrido para o hospital ao saber que a filha de uma mulher que mal conhecia estava doente? Honestamente? Nem eu sei ao certo. Parecia o certo a fazer. Pela primeira vez, Helena sorriu genuinamente para ele. Não o sorriso polido e profissional das reuniões, mas algo mais caloroso, mais verdadeiro. É uma resposta surpreendentemente sincera. Estou tentando ser mais disso ultimamente. Sincero. O celular de Helena vibrou. Ela olhou a tela rapidamente. É a enfermeira. Luísa acordou e está perguntando por mim. Claro, você deve ir. Se precisar de alguma coisa... Helena hesitou, mordendo levemente o lábio inferior, um pequeno gesto que Ricardo achou inexplicavelmente encantador. Na verdade, há algo. Luísa está entediada e assustada. Ela tem um projeto de ciências para apresentar na próxima semana, sobre ciclos da água, e estava muito animada. Agora está preocupada que não conseguirá terminar a tempo. Eu poderia ajudar, Ricardo ofereceu, surpreso com suas próprias palavras. Quer dizer, se não for um incômodo. Helena pareceu ponderar por um momento. Ela ficaria feliz com a distração. Eu confesso que ciências nunca foi meu forte. Assim, de uma forma que Ricardo jamais poderia ter previsto, ele se viu sentado ao lado da cama de hospital de uma menina de 8 anos, explicando como funcionava o ciclo da água, enquanto desenhava diagramas improvisados em um caderno escolar. Luísa, apesar da palidez e dos tubos de oxigênio, tinha uma curiosidade insaciável. Fazia perguntas perspicazes, corrigia-o quando ele simplificava demais algum conceito e ria das pequenas piadas que ele incluía nas explicações. Você sabe muitas coisas, ela comentou impressionada após ele explicar como as nuvens se formavam. Ricardo sorriu, sentindo uma satisfação diferente de qualquer outra que já experimentara. Não era o orgulho de fechar um grande negócio ou de adquirir algo caro. Era algo mais simples e, ainda assim, infinitamente mais valioso. Estudei engenharia antes de assumir os negócios da família, ele explicou. Sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Por que parou? A pergunta inocente o pegou desprevenido. Por que havia abandonado a engenharia? Na época parecia óbvio. A construtora da família precisava de um monteiro no comando, e ele era o único herdeiro. Mas havia mais que isso. Havia o desejo de impressionar o pai, de provar seu valor, de ser digno do nome que carregava. Às vezes seguimos caminhos que outros traçaram para nós, ele respondeu finalmente. Nem sempre paramos para perguntar se é o caminho que realmente queremos. Luísa assentiu, com uma seriedade que parecia desproporcional para sua idade. Mamãe sempre diz que devemos escolher nossos próprios caminhos, mesmo quando é difícil. Ricardo olhou para Helena, que observava a interação em silêncio da poltrona próxima à cama. Havia algo em seus olhos, não a cautela profissional de antes, mas uma curiosidade genuína.
como se estivesse vendo uma faceta de Ricardo Monteiro que nem mesmo ele conhecia. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Ricardo começou a visitar o hospital diariamente, sempre no final da tarde. Trazia livros para Luísa, lanches saudáveis para Helena e continuava ajudando com o projeto de ciências. Na quarta-feira, trouxe um pequeno terrário de vidro, com camadas de pedras, areia, terra e plantas minúsculas, para demonstrar praticamente o ciclo da água. Luísa ficou encantada ao ver como a água evaporava e condensava dentro do recipiente fechado, criando um ecossistema autossustentável. É como um planeta inteiro aqui dentro, ela exclamou, observando as gotas de água escorrerem pelo vidro. Ricardo sentiu algo estranho ao ver o entusiasmo dela, uma mistura de orgulho e melancolia. Estava criando uma conexão com essa criança e sua mãe que não havia planejado, que não fazia parte de seu mundo calculado e controlado. Na quinta-feira, Luísa recebeu alta. Ricardo ofereceu-se para levá-las para casa, e após alguma hesitação, Helena aceitou. O apartamento delas, em Pinheiros, era modesto, mas acolhedor, tão diferente da cobertura fria e impessoal onde ele vivia. Havia livros por toda parte, plantas nas janelas, desenhos de Luísa colados na geladeira. As orquídeas que ele havia enviado semanas antes estavam de fato sobre a mesa de jantar, ainda bonitas. Um lugar encantador, ele comentou sinceramente. Helena sorriu, colocando a bolsa sobre o sofá. Não é exatamente uma cobertura no Itaim, mas é nosso lar. Tem mais vida que meu apartamento inteiro, Ricardo admitiu. Naquela noite, sem planejar, ele acabou ficando para o jantar. Ajudou Luísa a finalizar o projeto do ciclo da água, enquanto Helena preparava uma massa simples. Conversaram sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Não houve menção a negócios, processos ou terrenos disputados. Era como se existisse uma trégua tácita entre eles. Um espaço seguro, onde podiam ser apenas pessoas, não advogada e empresário. Quando estava saindo já tarde da noite, Helena o acompanhou até a porta. Obrigada por tudo. Luísa adorou sua ajuda com o projeto. Foi um prazer. Ela é uma garota brilhante. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles. Havia algo não dito pairando no ar, algo que nenhum dos dois parecia pronto para nomear. Helena, Ricardo começou hesitante. Eu sei que começamos da pior maneira possível e entendo sua cautela, mas gostaria que soubéssemos que podemos ser amigos. Ela o estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Amigos, repetiu, como se testasse a palavra. É uma proposta interessante. Considerando que há algumas semanas você estava disposto a contornar a lei para conseguir o que queria. Ricardo sentiu o rosto esquentar com a lembrança. Não sou mais aquela pessoa, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Ou pelo menos estou tentando não ser. Helena cruzou os braços. Não de forma defensiva, mas pensativa. As pessoas não mudam da noite para o dia. Ricardo, não estou dizendo que mudei completamente. Estou dizendo que quero mudar. E isso é um começo, não é? Um pequeno sorriso se formou nos lábios dela. Sim, é um começo. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Ricardo Monteiro, o empresário temido e admirado, o herdeiro da fortuna imobiliária, começou a questionar tudo em sua vida. Começou com pequenas coisas. Pediu para ser inscrito em um curso de atualização sobre construções sustentáveis. Convidou especialistas em preservação ambiental para avaliar os projetos da construtora. Surpreendeu a todos quando propôs uma revisão completa das políticas da empresa em relação às comunidades afetadas por seus empreendimentos. Seus amigos de longa data, outros herdeiros, empresários do mesmo círculo, notaram a mudança. Durante um jantar no exclusivo Clube Harmonia, Paulo Mendonça, seu colega desde os tempos de colégio, foi direto. O que está acontecendo com você, Monteiro? Ouvi dizer que recusou o terreno da Santo Amaro por causa de algumas árvores e que está em reuniões com associações de moradores. Você está doente ou algo assim? Ricardo observou o vinho em sua taça, girando-o lentamente. Estou apenas repensando algumas coisas, Paulo. Questionando se o sucesso a qualquer custo é realmente... Bem, sucesso.
Paulo riu, batendo no ombro de Ricardo como se tivesse ouvido uma piada. Ah, entendi. É por causa daquela advogada, não é? Helena qualquer coisa, soube que vocês têm se encontrado. Ricardo sentiu uma irritação crescente. Não é por causa dela, é por causa de mim. Claro, claro, Paulo disse, ainda sorrindo. Não seria a primeira vez que um homem finge ter consciência social para impressionar uma mulher. Só tenha cuidado para não deixar isso afetar os negócios. O conselho da empresa já está comentando. A conversa deixou um gosto amargo em Ricardo. Não porque Paulo estivesse inteiramente errado. Helena havia de fato sido o gatilho para suas reflexões, mas porque ele reduzia tudo a uma estratégia de conquista, como se não fosse possível que Ricardo estivesse genuinamente questionando suas prioridades. No caminho para casa, parou o carro em frente a um edifício que a Monteiro em Associados havia construído anos antes. Um prédio luxuoso, que havia substituído uma vila histórica, após um processo de desapropriação controverso. Na época, Ricardo havia comemorado a vitória contra os moradores resistentes. Agora, olhando para a fachada espelhada que refletia as luzes da cidade, sentia apenas um vazio incômodo. Pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Helena. "Estou incomodando?" Perguntou quando ela atendeu. "Não, Luísa acabou de dormir. Algum problema?" Ricardo hesitou. O que diria? Que estava tendo uma crise existencial aos 42 anos, que de repente se perguntava se toda a sua vida havia sido construída sobre valores vazios. "Você já se perguntou se está vivendo a vida errada?" Ele disse finalmente. Um breve silêncio do outro lado. "Algumas vezes", Helena respondeu com suavidade, especialmente antes de decidir ser mãe solo. Tinha medo de estar cometendo um erro irreparável. E como soube que não era? Não soube. Apenas segui o que parecia certo para mim, não o que os outros esperavam. E a cada dia tento fazer melhor que no anterior. Ricardo observou as pessoas que passavam pela calçada. Trabalhadores voltando para casa, jovens saindo para a noite. Vidas tão diferentes da sua. "Tem uma cafeteria aberta até tarde perto da sua casa", ele disse, mudando de assunto abruptamente. "Poderia me encontrar para um café? Há algo que gostaria de discutir com você." Meia hora depois, estavam sentados em uma mesa ao fundo de um café aconchegante em Pinheiros. Helena vestia jeans e um suéter simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo casual. Ricardo ainda usava o terno do jantar de negócios, mas havia afrouxado a gravata e desabotoado o colarinho. Uma pequena rebelião contra o homem que havia sido. "Vou abandonar o projeto da Avenida Santo Amaro", ele anunciou sem preâmbulos. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Completamente?" "Sim. Depois de avaliar todas as alternativas, nenhuma parecia correta. Aquele lugar tem valor histórico e ambiental. Transformá-lo em mais um condomínio de luxo seria um desperdício." O conselho da empresa concordou com isso, e Ricardo deu um sorriso irônico. "Não exatamente. Na verdade, estão questionando minha sanidade. Acham que estou tendo algum tipo de colapso nervoso." Helena tomou um gole de seu chá de camomila antes de responder. "E você está?" "Talvez. Ou talvez esteja finalmente enxergando com clareza." Ela o estudou por um momento, com aquele olhar que parecia ver além das aparências. "O que você realmente quer, Ricardo?" A pergunta o pegou desprevenido. O que ele queria? Durante anos a resposta havia sido automática. Mais sucesso, mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Mas agora, essas respostas soavam vazias, como frases decoradas de um script que não fazia mais sentido. "Quero fazer algo que importe", ele respondeu finalmente. "Algo além de acumular fortuna e poder. Quero olhar para trás e ver que deixei o mundo um pouco melhor, não pior." "E como pretende fazer isso?" Ricardo respirou fundo. Era a primeira vez que verbalizava a ideia que vinha martelando em sua mente há dias. "Estou pensando em criar uma fundação. Usar parte dos recursos da construtora para projetos de recuperação de áreas degradadas, preservação ambiental e habitação social. E quero começar pelo terreno da Santo Amaro. Transformá-lo em um parque público com um centro cultural nas instalações históricas." Helena não conseguiu esconder a surpresa. "Isso é ambicioso e surpreendente, vindo de você. De algumas semanas atrás seria impossível", ele admitiu,
Mas agora parece o único caminho que faz sentido. O que mudou? Ela perguntou, embora seu olhar sugerisse que já sabia a resposta. Ricardo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Conheci alguém que me mostrou que dizer não para as coisas erradas é tão importante quanto dizer sim para as certas. E isso me fez questionar todas as escolhas que fiz até aqui. Um leve rubor coloriu as bochechas de Helena, mas ela manteve o olhar firme. Tenha certeza de que está fazendo isso pelas razões certas, Ricardo. Não por mim, não para me impressionar, mas porque realmente acredita. Não estou fazendo isso por você, ele respondeu com sinceridade. Estou fazendo isso por causa de você. Há uma diferença. E havia de fato. Helena não era o objetivo, era a catalisadora. O não que ela havia lhe dado semanas antes havia sido como uma pedra lançada em águas paradas, criando ondas que agora atingiam todas as áreas de sua vida. Se for sério sobre a fundação, ela disse após um momento, conheço algumas pessoas que poderiam ajudar. Especialistas em direito ambiental, urbanistas, líderes comunitários. Gostaria muito, Ricardo assentiu, sentindo uma empolgação que não experimentava desde os tempos de faculdade. E talvez você pudesse fazer parte disso também, como consultora jurídica, para garantir que tudo seja feito da maneira certa. Helena sorriu, aquele sorriso genuíno que ele havia visto pela primeira vez no hospital. Isso seria interessante, desde que mantenhamos tudo estritamente profissional, claro. Havia um brilho em seus olhos que contradizia a formalidade das palavras, e Ricardo sentiu uma esperança crescer dentro dele. Não a esperança de conquista ou de posse, como teria sentido antes, mas a esperança de construir algo significativo, tanto na cidade quanto entre eles dois. Estritamente profissional, ele concordou com um sorriso que dizia o oposto. E assim, naquela cafeteria simples entre xícaras de chá e café, nascia não apenas a ideia de uma fundação, mas a possibilidade de uma versão melhor de Ricardo Monteiro. Uma versão que começava a aprender que o verdadeiro poder não estava em subjugar ou possuir, mas em construir e transformar. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Ricardo Monteiro, herdeiro e presidente da Monteiro em Associados, havia cancelado o projeto de um empreendimento de luxo na Avenida Santo Amaro, para criar um parque público e um centro cultural. Para alguns era uma jogada de marketing brilhante. Para outros, um sinal claro de instabilidade mental. Para o conselho da empresa, era uma declaração de guerra. Numa manhã de sexta-feira, Ricardo encontrou seu pai esperando em seu escritório. Alberto Monteiro, aos 73 anos, ainda mantinha a postura imponente e o olhar glacial que intimidava executivos e políticos há décadas. Oficialmente aposentado há 8 anos, raramente pisava na construtora, preferindo dividir seu tempo entre viagens internacionais e partidas de golfe. Precisamos conversar, anunciou Alberto, sem cumprimentos preliminares. Ricardo sentiu-se instantaneamente transportado à adolescência, aquela mesma sensação de inadequação, de nunca alcançar as expectativas paternas, de estar sempre em julgamento. Bom dia para você também, pai. Alberto ignorou a ironia. O que você pensa que está fazendo? Cancelar um projeto de 200 milhões para construir um jardim? O conselho está em polvorosa. Os acionistas estão ligando. Até sua mãe está preocupada. Ricardo respirou fundo, lembrando-se dos exercícios que seu recém-contratado terapeuta havia ensinado. Sim, ele havia começado terapia, mais uma mudança que teria sido impensável semanas atrás. Não é um jardim, pai. É uma fundação de responsabilidade socioambiental que começará com a revitalização de um terreno histórico. A longo prazo, isso trará mais valor para a marca Monteiro do que mais um condomínio de luxo. Alberto o encarou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Valor para a marca? Desde quando você se importa com essas besteiras de marketing social? Essa empresa foi construída para gerar lucro, não para salvar o planeta. Ricardo sustentou o olhar do pai, percebendo pela primeira vez o quanto eles eram diferentes. Alberto havia crescido em outra era com outros valores. Para ele, sucesso era sinônimo de dominação. Do mercado, dos concorrentes, dos obstáculos. Não havia espaço para dúvidas ou para considerações além do resultado financeiro. As coisas mudam, pai.
O mundo mudou. Não podemos continuar operando como se ainda estivéssemos nos anos 80. Alberto soltou uma risada seca. O mundo sempre muda. Os fracos é que se adaptam. Os fortes fazem o mundo se adaptar a eles. Foi assim que construí esse império. E quanto custou esse império? Ricardo perguntou, surpreendendo a si mesmo com a coragem. Quantas vidas foram atropeladas? Quantas áreas foram degradadas? Quanto pagamos em propinas e acordos por baixo dos panos? O rosto de Alberto endureceu. Não se faça de santo, Ricardo. Você usufruiu de tudo isso. Seus carros de luxo, seus relógios de 100 mil reais, suas viagens para o exterior, tudo veio desse império sujo que agora você critica. Era verdade, e Ricardo sabia disso. A hipocrisia de sua situação não lhe escapava. Estava tentando ser melhor, mas carregava décadas de privilégios construídos sobre os mesmos métodos que agora condenava. Estou tentando fazer diferente daqui para frente, ele disse, mais para si mesmo que para o pai. Alberto o estudou por um momento, os olhos estreitados em avaliação calculista. É por causa daquela advogada, não é? Helena Lima, mandei investigá-la. Ricardo sentiu o sangue gelar. Você fez o quê? Não seja ingênuo. Acha que não percebi? De repente você começa a agir estranho, a falar sobre consciência social, a querer transformar uma construtora bilionária em uma ONG. Tinha que ter alguém por trás. Não há ninguém por trás. Ricardo protestou, a raiva crescendo. E não havia necessidade de investigar ninguém. Alberto abriu um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe solteira, carreira impecável, histórico de trabalho pro bono para comunidades carentes. Muito conveniente, não acha? Quase como se fosse perfeita demais. Para. Sabia que o pai da filha dela é um artista fracassado que vive em Portugal? Um drogado que nunca mandou um centavo de pensão. Ela processa empresas como a nossa, Ricardo. Ganha a vida derrubando projetos imobiliários. Eu disse para parar. Ricardo elevou a voz, algo que raramente fazia, especialmente com o pai. Alberto recostou-se na cadeira, satisfeito com a reação que havia provocado. Você está sendo manipulado, meu filho. Essa mulher viu no herdeiro da Monteiro uma oportunidade de ouro. Um alvo perfeito para suas causas sociais. E você caiu como um patinho. Ricardo se levantou tremendo de raiva. Saia do meu escritório, agora. Alberto também se levantou sem pressa. Pense bem no que está fazendo, Ricardo. Você tem muito a perder. E não falo só da empresa. A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. Depois que o pai saiu, Ricardo permaneceu parado, tentando processar o que havia acontecido. Alberto não apenas tinha feito uma investigação sobre Helena, mas insinuava que poderia usar essas informações contra ela de alguma forma. Pegou o celular e ligou para Helena, mas caiu na caixa postal. Provavelmente estava em audiência. Deixou uma mensagem pedindo que o retornasse assim que possível, tentando não soar tão desesperado quanto se sentia. O restante do dia foi um borrão de reuniões tensas e e-mails agressivos de membros do conselho. O que antes parecia uma decisão nobre e transformadora, criar a fundação, reinventar a Monteiro em Associados como uma empresa socialmente responsável, agora se revelava um campo minado de resistências e ameaças veladas. No final da tarde, quando finalmente conseguiu um momento de paz, recebeu uma mensagem de Helena. Podemos nos encontrar no parque perto da minha casa às 18 horas. Luísa estará com uma amiga. Precisamos conversar. O tom sério da mensagem aumentou sua ansiedade. Será que ela já sabia da investigação ordenada por seu pai? Será que alguém a havia abordado com ameaças? O Parque Prefeito Mário Covas, no Pinheiros, era um pequeno oásis de verde entre os prédios. Helena já o aguardava em um banco sob uma árvore frondosa. Vestia roupas de trabalho, um terninho cinza e sapatos baixos, mas havia algo diferente em sua postura. Uma tensão que Ricardo não havia visto antes. Aconteceu alguma coisa, ele disse, sentando-se ao seu lado. Não era uma pergunta. Helena o fitou com aqueles olhos perspicazes. Recebi uma visita interessante hoje no escritório. Paulo Mendonça, seu amigo de longa data. Ele veio com uma proposta. Se eu me afastasse de você e da fundação que estamos planejando, o escritório Dantas Advocacia receberia o contrato exclusivo de assessoria jurídica para todas as empresas do grupo dele. Ricardo sentiu o estômago afundar. Helena,
Eu juro que não sabia disso. Meu pai esteve no escritório hoje, ele ameaçou... Eu sei que não foi você. Ela interrompeu suavemente. Conheço gente como Paulo e seu pai. Vieram do mesmo molde. O que você respondeu? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Disse que ele estava cometendo um crime de assédio e tentativa de suborno, e que se não saísse imediatamente do meu escritório, eu entraria com uma representação no Ministério Público contra ele. Ricardo não conseguiu conter uma risada. Aposto que ele não esperava por isso. Ficou vermelho como um pimentão. Mas, Ricardo, ela continuou séria novamente, isso é só o começo. Se continuarmos com a fundação, se você realmente seguir esse caminho, a resistência será feroz. Pessoas como seu pai e Paulo não aceitam facilmente a mudança, especialmente quando ameaça seu poder e seu dinheiro. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você quer desistir? Eu entenderia perfeitamente. Helena o estudou por um longo momento. O que eu quero saber é, você quer desistir? É muito mais fácil voltar para a sua vida de antes. Os jantares exclusivos, os negócios lucrativos, a admiração dos seus pares. Ninguém te culparia. Afinal, quem sou eu para mudar décadas de condicionamento? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era verdade. Seria infinitamente mais fácil voltar atrás, pedir desculpas ao conselho, retomar o projeto da Avenida Santo Amaro, jogar a ideia da fundação no arquivo de momentos de loucura. Sua vida voltaria ao normal. O desconforto passaria. Mas normal significava vazio. Significava acordar todos os dias sentindo que algo fundamental estava faltando. Significava continuar acumulando posses e poder sem nunca preencher aquele buraco que crescia dentro dele. Não quero desistir, ele respondeu finalmente. Mas também não quero que você e Luísa sofram consequências por minha causa. Helena sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que iluminava seus olhos. Luísa e eu já enfrentamos coisas piores. Além disso, ela acrescentou, inclinando-se ligeiramente em sua direção, confesso que estou curiosa para ver até onde vai essa transformação do temido Ricardo Monteiro. Havia algo em seu olhar, um calor, uma proximidade que não estava lá antes. Por um momento, Ricardo pensou em se inclinar também, em diminuir a distância entre eles. Mas o momento foi interrompido pelo toque do celular de Helena. É a mãe da amiga da Luísa, ela explicou, verificando a mensagem. Preciso buscá-la em 20 minutos. Eles se levantaram, e Ricardo sentiu uma urgência de dizer algo, de não deixar que aquele momento escapasse completamente. Helena queria te convidar para jantar amanhã. Só nós dois. Não para discutir a fundação ou negócios, apenas jantar. Ela hesitou, e Ricardo acrescentou rapidamente, não é uma estratégia, não é uma tentativa de te impressionar. É apenas um homem convidando uma mulher que admira para compartilhar uma refeição. Helena o estudou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. Amanhã, às 8. Você pode me buscar em casa. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava desde a adolescência. Sentia-se simultaneamente mais velho e mais jovem que seus 42 anos. Mais velho porque finalmente enxergava a vida com uma clareza que antes lhe escapava. Mais jovem porque tudo parecia novo e inexplorado. Decidiu caminhar até o escritório, algo que jamais fazia. Os 5 quilômetros de sua cobertura até o edifício da construtora poderiam ser percorridos em menos de meia hora. Precisava do movimento, do ar, mesmo o ar poluído de São Paulo, para organizar os pensamentos. No caminho, observou a cidade como se a visse pela primeira vez. Os contrastes gritantes entre luxo e pobreza. Os prédios imponentes ao lado de áreas degradadas. As pessoas apressadas, cada uma carregando histórias invisíveis de lutas e sonhos. Quantos desses prédios haviam sido construídos pela Monteiro em Associados? Quantas dessas histórias haviam sido impactadas, para o bem ou para o mal, pelas decisões tomadas em sua sala de reuniões? Quando chegou ao escritório, suado e ligeiramente ofegante, encontrou Augusto em estado de pânico. Dr. Ricardo, graças a Deus. Tentei ligar várias vezes. Há uma reunião extraordinária do conselho em 15 minutos, e seu pai está aqui com os advogados da empresa. Ricardo sentiu o estômago afundar. Que advogados? Do Dantas? Augusto balançou a cabeça. Não, do Menezes e Albuquerque.
Os que cuidam das reestruturações societárias. Reestruturações societárias. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Entendo, Ricardo disse surpreendentemente calmo. Vou trocar de camisa e estarei lá em 10 minutos. Em seu banheiro privativo, enquanto trocava a camisa suada por uma limpa que mantinha no escritório, Ricardo se olhou no espelho. O homem que o encarava de volta parecia diferente. Os mesmos traços, o mesmo corte de cabelo, mas algo havia mudado no olhar. Havia uma determinação nova ali, uma força que não vinha da arrogância ou do poder, mas de algo mais profundo. Na sala de reuniões, 12 rostos sérios o aguardavam. Alberto Monteiro sentava-se à cabeceira, o lugar que Ricardo normalmente ocupava. Ao seu lado, 2 advogados de expressões impassíveis. Os outros 9 assentos eram ocupados pelos membros do conselho, todos homens acima dos 60 anos, todos vestindo ternos escuros como uniformes. Que bom que decidiu se juntar a nós. Ricardo, Alberto disse com falsa cordialidade, estávamos prestes a começar sem você. Ricardo tomou seu lugar na única cadeira vaga, na extremidade oposta à do pai. Simbolicamente, não podiam estar mais distantes. Qual é o assunto dessa reunião extraordinária? Ele perguntou, mantendo a voz firme. Alberto fez um gesto para um dos advogados, que abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. O conselho votou ontem à noite, Alberto anunciou. Por unanimidade, foi decidido que suas recentes decisões demonstram instabilidade e representam um risco para o futuro da empresa. Conforme previsto no Estatuto, em casos como este, o Conselho pode propor um afastamento temporário até que a situação se normalize. Ricardo folheou o documento que haviam colocado à sua frente. Era uma notificação formal de seu afastamento da presidência por um período inicial de 90 dias, com possibilidade de extensão. Durante esse período, Alberto Monteiro retomaria a posição de presidente interino. A sala girou por um momento. Era um golpe corporativo em plena luz do dia, orquestrado pelo próprio pai. Em qualquer outra época de sua vida, Ricardo teria explodido de raiva, ameaçado processos, feito promessas de vingança. Mas, surpreendentemente, o que sentiu foi um estranho alívio. Vocês já assinaram? Perguntou calmamente. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Claramente, esperavam resistência. Sim, todos os membros do conselho já assinaram, respondeu um dos advogados. Falta apenas sua ciência do documento, embora não seja necessária para a validade do ato. Ricardo pegou a caneta que lhe ofereciam e assinou com uma fluidez que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ótimo. Então estou oficialmente afastado da presidência da Monteiro em Associados. Olhou diretamente para o pai, que o observava com uma expressão de cautela. Alberto esperava gritos, ameaças, resistência, não esta aceitação tranquila. Se não há mais nada a tratar, senhores, tenho um compromisso. Ricardo levantou-se, ajustando o paletó com dignidade. E pai! Já que você está de volta à presidência, sugiro atualizar-se sobre as novas legislações ambientais, que elas mudaram bastante desde sua época. E saiu, deixando para trás um silêncio atônito. Nos corredores da empresa, funcionários o observavam com curiosidade mal disfarçada. Notícias corriam rápido no mundo corporativo. Provavelmente já sabiam do afastamento antes mesmo que ele saísse da sala. Em sua sala, Ricardo encontrou Augusto aguardando ansiosamente. Doutor Ricardo, o que aconteceu? Ouvi rumores de que... Estou afastado, Augusto. Por 90 dias oficialmente. Provavelmente para sempre na prática. O assistente empalideceu. Mas, o que o senhor vai fazer? Ricardo sorriu. Um sorriso sincero que pegou Augusto de surpresa. Viver, Augusto. Pela primeira vez em muito tempo, vou realmente viver. Passou as horas seguintes organizando seus pertences pessoais. Era surpreendentemente pouco. Alguns livros, fotografias, uma caneta antiga que havia pertencido ao avô. O resto eram apenas símbolos do cargo que não mais ocupava. Troféus corporativos, certificados de reconhecimento, objetos caros e impessoais. Quando terminou, já passava das 6 da tarde. Lembrou-se de seu jantar com Helena e sentiu uma onda de pânico. Como explicaria que, desde a última vez que se viram, havia perdido a presidência da empresa?
Ela pensaria que era fraco, que havia desistido ao primeiro obstáculo. Por um momento considerou cancelar. Seria mais fácil se recolher, lamber as feridas em privado, evitar o possível julgamento em seus olhos. Mas não era mais o homem que escolhia o caminho mais fácil. Às 8h em ponto, tocou a campainha do apartamento de Helena. Vestia um terno azul marinho discreto, não o mais caro de seu guarda-roupa, mas o que melhor lhe caía. Havia passado em casa para tomar banho e trocar de roupa, mas dispensara o motorista. Dirigiria seu próprio carro esta noite. Quando Helena abriu a porta, Ricardo sentiu um nó na garganta. Ela estava deslumbrante em um vestido simples de cor vinho, os cabelos soltos emoldurando o rosto, uma maquiagem leve realçando seus traços naturais. "Você está linda", ele disse, entregando-lhe um pequeno buquê de flores silvestres. Nada ostentoso, como as orquídeas da primeira vez. Apenas flores simples que havia escolhido pessoalmente em uma floricultura de bairro. Helena sorriu, aceitando as flores. "Obrigada. Você também está bem." Ela o observou atentamente, mas parece diferente. "Aconteceu alguma coisa?" Ricardo respirou fundo. "Muitas coisas, na verdade. Te conto durante o jantar." Luísa apareceu no corredor, já de pijama, um livro nas mãos. "Oi, tio Ricardo. A mamãe ficou uma hora se arrumando para sair com você." Helena corou visivelmente. "Luísa." A menina deu de ombros com a sinceridade brutal das crianças, mas ficou mesmo, e passou aquele perfume especial, que só usa em ocasiões importantíssimas. Ricardo não conseguiu conter um sorriso, sentindo uma onda de carinho pela garota. "É uma ocasião muito importante mesmo, Luísa. Prometo devolver sua mãe antes da meia-noite." Uma jovem apareceu atrás de Luísa, a babá que ficaria com ela durante a noite. "Divirtam-se", a moça disse com um sorriso cúmplice para Helena. "Nós vamos ter uma noite de cinema e pipoca, não é, Lu?" Quando finalmente saíram do prédio, Ricardo conduziu Helena até seu carro, não a Mercedes imponente da empresa, mas um Volvo discreto que raramente usava. "Sem motorista hoje?" Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Sem motorista, sem assistente, sem presidência da empresa", ele respondeu. Abrindo a porta para ela, Helena congelou. "Como assim sem presidência?" "Fui afastado hoje, por decisão unânime do conselho, liderada pelo meu pai. Aparentemente, criar uma fundação socioambiental e recusar um negócio milionário é sintoma de instabilidade mental." Ele esperava ver desapontamento em seus olhos, talvez até pena. Ao invés disso, viu algo que parecia suspeitamente como admiração. "E como você está se sentindo?" Ricardo pensou por um momento. Estranhamente, livre. O restaurante que havia escolhido não era o Dome ou qualquer outro estabelecimento estrelado e exclusivo que normalmente frequentava. Era um pequeno bistrô em Pinheiros, escondido numa rua lateral, com apenas 12 mesas e um chefe jovem que experimentava com ingredientes orgânicos e locais. Sentados em um canto aconchegante, com velas iluminando suavemente a mesa, Helena o estudava com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. "Você realmente mudou, não é?" Ela perguntou finalmente depois que fizeram os pedidos. "Espero que sim", Ricardo respondeu com sinceridade. "Sei que ainda tenho muito caminho pela frente. Décadas de hábitos e privilégios não desaparecem da noite para o dia. Mas pela primeira vez na vida, sinto que estou na direção certa." Helena tomou um gole de vinho antes de responder. "Sabe o que me impressiona mais? Não é o fato de você ter mudado. É o motivo. O motivo. Sim, muitas pessoas mudam por medo, por obrigação, por pressão externa. Você está mudando porque escolheu, porque viu que havia um caminho melhor e decidiu segui-lo, mesmo quando seria infinitamente mais fácil continuar como estava." Ricardo sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era a primeira vez que alguém realmente enxergava o que estava acontecendo dentro dele. A luta, a escolha, o despertar. "Não teria encontrado esse caminho sem você", ele disse, estendendo a mão sobre a mesa. Helena hesitou por um momento. Depois colocou sua mão sobre a dele. "Eu só mostrei que era possível dizer não. Você fez o resto sozinho." O toque de suas mãos, um gesto tão simples, parecia carregar uma eletricidade que Ricardo nunca havia sentido antes.
Não era a excitação superficial das conquistas passadas, mas algo mais profundo, mais significativo. E agora? Ela perguntou sem retirar a mão. Quais são seus planos? Ricardo sorriu. A fundação continua, com ou sem a Monteiro em Associados. Tenho recursos pessoais suficientes para começar. E quanto ao resto? Ele apertou levemente a mão dela. Estou aprendendo a viver um dia de cada vez, a valorizar o que realmente importa. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, sem palavras, algo foi selado entre eles. Não era um final, era um começo. O início de uma história que nenhum dos dois poderia ter previsto semanas antes, quando um não havia mudado tudo. As semanas seguintes ao afastamento de Ricardo trouxeram uma estranha sensação de liberdade que ele jamais havia experimentado. Pela primeira vez desde que se formara na faculdade, não tinha uma agenda repleta de compromissos corporativos, reuniões intermináveis e jantares de negócios. O tempo, antes tão escasso e fragmentado, agora se estendia à sua frente como um campo inexplorado. Nas manhãs, em vez de ser despertado pelo toque insistente do celular com alguma emergência da construtora, Ricardo acordava naturalmente, com o sol que entrava pelas janelas de sua cobertura. Começou a correr no parque próximo, algo que não fazia desde os tempos de faculdade. Nas tardes, dedicava-se ao projeto da fundação, que agora levaria seu nome pessoal, não o da construtora, Fundação Novos Caminhos. A imprensa especializada, que antes o reverenciava como um dos empresários mais poderosos do setor imobiliário, agora especulava sobre sua queda. Artigos questionavam sua sanidade mental, insinuavam problemas financeiros ocultos ou escândalos prestes a serem revelados. Poucos compreendiam que aquela não era uma queda, mas uma escolha consciente de seguir por um caminho diferente. Em uma manhã de sábado, 3 semanas após seu afastamento, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Claudete Dantas, sócia majoritária do escritório de advocacia. Ricardo, precisamos conversar, pessoalmente se possível. Encontraram-se em uma cafeteria discreta no Jardim Paulista. Claudete, uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhar penetrante, foi direto ao ponto. Seu pai me procurou ontem. Ofereceu triplicar o contrato da construtora com o escritório, com uma condição: afastar Helena de qualquer envolvimento com você ou sua fundação. Ricardo sentiu o estômago afundar. E o que você respondeu? Claudete o estudou por um momento, como se avaliasse seu caráter. Disse que o Dantas Advocacia não aceita esse tipo de imposição e que, se essa era a condição, ele deveria procurar outro escritório. Ricardo não conseguiu esconder a surpresa. Por quê? Seria um contrato milionário. Porque princípios não estão à venda, meu caro. Claudete tomou um gole de seu café antes de continuar. Quando contratei Helena, muitos acharam que eu estava louca. Uma mãe solo? Vai faltar a reuniões, vai priorizar a filha, nunca será totalmente dedicada. Ouvi isso de vários colegas, mas vi algo nela que poucos enxergaram. Integridade absoluta. E nesses anos ela nunca me desapontou. Nem a mim, Ricardo murmurou. E há mais, recebemos propostas de 5 clientes diferentes para representá-los contra a Monteiro em Associados nos últimos dias. Aparentemente seu pai está voltando às antigas práticas, e com força total. Ricardo sentiu uma onda de culpa. Era como se, ao afastar-se da empresa, tivesse aberto as comportas para que todas as práticas questionáveis que havia tentado conter agora fluíssem livremente. O que posso fazer? Legalmente estou afastado. Claudete inclinou-se ligeiramente para a frente. Você ainda detém 30% das ações da construtora, não é? Seu pai tem 40%, e os outros 30% estão diluídos entre pequenos investidores e ações em tesouraria. Ricardo assentiu, começando a entender onde ela queria chegar. Você não precisa ter a maioria para causar um impacto significativo, Claudete continuou, especialmente se começar a fazer barulho publicamente sobre as práticas da empresa. Está sugerindo que eu inicie uma guerra pública contra meu próprio pai, contra a empresa que leva meu nome? Estou sugerindo que você defenda o que acredita, Ricardo. Não é isso que tem feito nas últimas semanas? A conversa com Claudete martelou em sua mente durante todo o dia. À noite, quando encontrou Helena para um jantar em sua casa,
algo que se tornara frequente, compartilhou suas preocupações. Não sei o que fazer, Helena. Se confronto meu pai abertamente, será uma guerra familiar que vai respingar em todos, inclusive na fundação que estamos tentando criar. Se não faço nada, sou cúmplice por omissão. Helena, que cortava legumes para a salada, enquanto Ricardo abria uma garrafa de vinho, considerou por um momento. Há uma terceira alternativa. Qual? Passe-me transparência total. Não precisa atacar seu pai ou a empresa diretamente. Apenas torne públicas suas razões para criar a fundação. Fale abertamente sobre sua jornada, sobre como percebeu que havia um caminho melhor. As pessoas tirarão suas próprias conclusões. A ideia fez sentido instantaneamente para Ricardo. Não seria um ataque, seria um testemunho. Não seria uma acusação, seria uma confissão. Você acha que alguém se importaria com a jornada espiritual de um empresário mimado? Ele perguntou, metade irônico, metade sincero. Helena sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Acho que você subestima o poder da autenticidade, Ricardo. Num mundo onde tudo parece calculado e artificial, a verdade genuína tem um impacto surpreendente. Luísa entrou na cozinha nesse momento, carregando um livro enorme sobre o sistema solar, sua atual obsessão. Tio Ricardo, você sabia que em Júpiter tem uma tempestade que dura mais de 300 anos? Imagine ficar 300 anos na chuva. Ricardo riu, agachando-se para ficar na altura dela. Seria muito tempo mesmo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes as tempestades, mesmo as longas, são necessárias para que coisas novas possam crescer. Luísa considerou a informação com seriedade. Como as plantas depois da chuva. Ou exatamente, como as plantas depois da chuva. O olhar que trocou com Helena por cima da cabeça da menina estava carregado de significado. Talvez sua própria tempestade. O afastamento, a ruptura com o pai, a reinvenção dolorosa, fosse necessária para que algo novo pudesse florescer. 2 dias depois, Ricardo concedeu uma entrevista exclusiva a uma revista de negócios renomada, não para falar da construtora, ou defender-se das especulações sobre seu afastamento, mas para anunciar a criação da Fundação Novos Caminhos e explicar sua nova visão sobre responsabilidade empresarial e desenvolvimento sustentável. Durante anos, mede sucesso pelos números em uma planilha, pelo tamanho dos empreendimentos, pelo valor das ações, ele disse ao jornalista. Mas recentemente percebi que o verdadeiro sucesso está no impacto positivo que causamos, nas vidas que transformamos para melhor, não apenas nos lucros que geramos. Quando questionado sobre seu afastamento da Monteiro em Associados, foi direto. Foi uma decisão do conselho que respeito. Tínhamos visões diferentes sobre o futuro da empresa. Acredito que o setor imobiliário precisa evoluir para práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis, e estou comprometido em demonstrar que isso é não apenas eticamente correto, mas também economicamente viável a longo prazo. A entrevista, publicada com o título A Reinvenção de Ricardo Monteiro, gerou enorme repercussão. Dezenas de empresários de sua geração entraram em contato, expressando apoio às suas ideias. Investidores interessados em projetos sustentáveis ofereceram parcerias. Até mesmo alguns dos pequenos acionistas da construtora manifestaram publicamente que preferiam sua visão à do pai. Alberto Monteiro, furioso com a exposição pública, convocou uma coletiva de imprensa para rebater as insinuações do filho. Mas o tiro saiu pela culatra. Ao defender práticas empresariais ultrapassadas e minimizar preocupações ambientais, ele apenas reforçou o contraste entre as duas visões, a do passado e a do futuro. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto Ricardo reunia-se com potenciais parceiros para a fundação no escritório temporário que havia montado, recebeu uma ligação de Helena. Sua voz soava tensa. Ricardo, acabei de saber que seu pai entrou com uma ação para te destituir definitivamente do conselho da empresa e anular seus direitos como acionista. Está alegando que você violou cláusulas de confidencialidade ao falar publicamente sobre divergências internas. Ele absorveu a notícia com uma calma que surpreenderia o antigo Ricardo. Era esperado. Ele não aceitaria pacificamente ver sua autoridade questionada, mesmo que indiretamente.
Posso representá-lo se quiser, Helena ofereceu. Conheço bem esse tipo de manobra corporativa. Ricardo hesitou. Aceitar Helena como advogada significaria, inevitavelmente, misturar ainda mais suas vidas pessoal e profissional, algo que até então haviam tentado evitar. Tem certeza? Isso pode complicar as coisas entre nós. Houve um breve silêncio do outro lado. As coisas entre nós já são complicadas, Ricardo. Sempre foram desde o primeiro não que te dei naquela sala de reuniões. Ele não pôde conter um sorriso ao lembrar daquele momento, como se sentira indignado, incrédulo, quase ofendido por aquela negativa direta. Parecia ter acontecido em outra vida. Aceito sua representação, doutora Lima, mas com uma condição. Qual? Jantar comigo hoje para discutirmos o caso. No meu apartamento desta vez. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Luísa está com minha mãe esta noite. Helena respondeu finalmente, a voz mais suave. Aceito o convite. Aquela noite marcou uma mudança na relação deles. Entre discussões sobre estratégias legais e análises de documentos, havia olhares mais demorados, toques acidentais, uma proximidade que não era apenas física, mas emocional. Quando finalmente deixaram os papéis de lado, já passava da meia-noite. Sentados na varanda da cobertura, com a cidade iluminada estendendo-se a perder de vista abaixo deles, Ricardo tomou coragem. Helena, acho que estou apaixonado por você. Na verdade, tenho certeza disso. Ela não pareceu surpresa. Talvez já soubesse muito antes dele. E isso te assusta? Perguntou suavemente. Menos do que deveria, ele admitiu. Menos do que teria assustado o homem que eu era há alguns meses. Helena sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que iluminava seus olhos. Sabe o que me atraiu em você, Ricardo? Não foi o dinheiro, obviamente. Não foi o poder ou o status. Foi ver alguém disposto a mudar, a crescer, a questionar tudo o que achava saber sobre si mesmo. Isso é muito mais raro e valioso do que qualquer fortuna. Ricardo sentiu o coração acelerar quando ela se inclinou em sua direção. O beijo que compartilharam foi diferente de qualquer outro que já havia experimentado. Não era a culminação de uma conquista, era o início de uma parceria. Não era o fim de um jogo, mas o começo de uma jornada. A batalha legal contra Alberto Monteiro se estendeu por semanas. Como era de se esperar, o patriarca usou todos os recursos à sua disposição, desde acusações formais até pressões nos bastidores e tentativas de difamação na mídia especializada. Mas encontrou em Helena uma adversária muito mais formidável do que esperava. Meticulosa, incansável e eticamente inabalável, ela construiu uma defesa que não apenas protegia os direitos de Ricardo como acionista, mas também expunha as práticas questionáveis que Alberto tentava reintroduzir na construtora. O ponto de virada veio quando vários pequenos acionistas, alarmados com a direção que a empresa estava tomando sob o comando de Alberto, decidiram apoiar Ricardo. Unidos, eles formavam uma porcentagem suficiente para equilibrar a balança de poder no conselho. Em uma assembleia extraordinária, Ricardo apresentou uma contraproposta. Em vez de ser afastado definitivamente, ele voltaria ao conselho, mas não à presidência. Seu papel seria supervisionar especificamente as questões de conformidade ambiental e responsabilidade social da empresa, exatamente as áreas que mais o interessavam agora. Para sua surpresa, a proposta foi aceita pela maioria. Até mesmo alguns aliados de longa data de Alberto reconheciam que os ventos estavam mudando no mercado imobiliário e que a visão de Ricardo, antes considerada idealista demais, começava a parecer não apenas correta moralmente, mas também estrategicamente inteligente. Após a votação, quando todos começavam a se dispersar, Ricardo aproximou-se do pai, que permanecia sentado, o rosto uma máscara de dignidade ferida. Não precisava ter sido assim, pai, ele disse suavemente. Nunca quis uma guerra. Alberto o encarou e pela primeira vez, Ricardo viu algo além da frieza calculista em seus olhos. Talvez um lampejo de reconhecimento. Talvez até mesmo um relutante respeito. Você é mais forte do que eu pensava, Alberto disse finalmente. Diferente e mais forte à sua maneira. Não era uma reconciliação, mas era um começo. Uma pequena rachadura no muro de incompreensão
que os separava há tantos anos. Enquanto isso, a Fundação Novos Caminhos ganhava vida. O terreno da Avenida Santo Amaro, que havia sido o estopim de toda aquela transformação, foi adquirido por Ricardo pessoalmente e doado para se tornar o primeiro projeto da Fundação. Um parque público com um centro cultural instalado nas estruturas históricas preservadas. Helena supervisionou todos os aspectos legais da criação da Fundação, garantindo que suas bases fossem sólidas e que sua missão fosse claramente definida. Promover desenvolvimento urbano sustentável, preservação ambiental e acesso à cultura e educação para comunidades vulneráveis. E em meio a todo esse redemoinho de mudanças profissionais, a relação deles florescia, com a cautela natural de dois adultos que já haviam enfrentado desapontamentos, mas também com a alegria de quem encontra algo precioso e inesperado. Luísa, com a adaptabilidade característica das crianças, aceitou a presença cada vez maior de Ricardo em suas vidas, com entusiasmo. Ele não tentava substituir a figura paterna ausente. Sabia que esse não era seu lugar. Ao invés disso, construía uma relação própria com a menina, baseada em respeito mútuo, curiosidade compartilhada e carinho genuíno. Em uma tarde de domingo, 6 meses após aquela primeira reunião, onde Helena havia dito o fatídico não que mudara tudo, os três visitaram o terreno da Avenida Santo Amaro, onde as obras do Parque e Centro Cultural já haviam começado. Caminhando entre árvores preservadas e estruturas históricas em processo de restauração, Ricardo observava Helena e Luísa alguns passos à frente de mãos dadas, apontando para pássaros e discutindo animadamente onde ficariam os bancos e os bebedouros. A sensação que o invadiu naquele momento era difícil de nomear. Não era a satisfação superficial de uma aquisição bem-sucedida ou de um negócio lucrativo. Era algo mais profundo, mais enraizado, como se finalmente estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo a pessoa que estava destinado a ser. Helena voltou-se para ele, como se sentisse seu olhar e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar como na primeira vez. "No que está pensando?" ela perguntou quando ele se juntou a elas. Ricardo olhou ao redor, para o terreno que quase havia destruído e que agora a ajudava a preservar. Para a menina que lhe ensinara tanto, sobre curiosidade e alegria simples, para a mulher que tivera a coragem de lhe dizer não, quando todos os outros diziam sim. "Estou pensando em como um simples não pode mudar tudo", respondeu sinceramente. Helena entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto que se tornara natural entre eles. "Às vezes, o não é apenas o início de um sim muito maior", ela disse suavemente. Luísa, que ouvia atentamente, como sempre, acrescentou com a sabedoria surpreendente das crianças. "Como quando a mamãe diz não para eu comer doce antes do almoço, mas depois diz sim para algo muito melhor." Os três riram, e naquele momento simples, sob o céu de São Paulo, que começava a se tingir com as cores do entardecer, Ricardo soube que havia encontrado algo que todo o dinheiro e poder do mundo não poderiam comprar. Um propósito. Uma família, um lar. Não o lar feito de paredes e tetos luxuosos, mas o lar que se constrói no espaço invisível entre pessoas que se amam, se respeitam e crescem juntas. E aquele primeiro não, que havia parecido uma afronta ao homem que ele era, revelou-se o maior presente que poderia ter recebido, porque o forçou a parar, a olhar para dentro, a questionar, a crescer e, finalmente, a tornar-se alguém capaz de receber e dar um sim verdadeiro. Meses depois, quando o Parque Cultural Novos Caminhos foi inaugurado, com suas áreas verdes preservadas, edificações históricas restauradas e espaços dedicados à arte, educação e cultura comunitária, Ricardo observava a multidão que circulava feliz pelo local. Crianças de escolas públicas vizinhas